O mundo dentro da Avenida Paulista. Particularmente do setor residencial, por ser menor, eu acho que tem o que nós temos na nossa vida cotidiana. Quer dizer, você sai, você faz compras. Ele não é um edifício, né? Ele não é um shopping. Ele é um conjunto. É engraçado isso, né? Essa palavra conjunto nacional significa isso. Ele é um conjunto orgânico, um conjunto arquitetônico que recebe pessoas. Ele é mutável, né? Ele tem possibilidade dinâmica. Isso daqui é uma área de 111 mil metros quadrados. Tem 12 mil pessoas fixas. Passam mais 30 mil pessoas por aqui, né, todos os dias, que prestam serviço ou que circulam simplesmente. É um município de Campos do Jordão, né, uma população parecida com isso daí todos os dias. Ele teve um período de ascensão, quando ele iniciou a ocupação da Paulista, essa ocupação da Paulista foi crescente, né? Então surgiram prédios um atrás do outro. Depois, com a morte do Tijus, José Tijus, meu avô, o conjunto ficou muito abandonado. Dava um pouco de medo, porque eram todas aquelas coisas, né, das agências bancárias que baixavam as portas, sabe aquela coisa? Parecia uma rua de bairro, uma rua comercial de bairro, né? Com água escorrendo no chão. Eu cheguei aqui em setembro de 84. Em 78, o prédio tinha tido um grande incêndio. Então, isso aqui estava muito deteriorado, estava assim, numa decadência total. Tinha 30% de área livre aqui. E era uma coisa estranha, porque esse projeto, isso aqui é uma riqueza para a cidade, né? Tem uma história, mas esses corredores aqui eram todas agências bancárias, fechadas com essas grades que você vê lá fora. Foi decaindo a ponto de as áreas internas do Conjunto Nacional, quer dizer, as galerias, eram tratadas como fundos. As lojas que estavam voltadas para fora, para a Avenida Paulista, ainda sobreviviam, era um comércio razoável, mas as internas eram portas abaixadas como fundo. Essa rampa aqui, que você está vendo, que é linda, né? É uma escultura arquitetônica, né? Ela era fechada aqui, coberta. Havia uma lanchonete aqui muito feia, uma loja ali que tapumava tudo isso. Era uma tragédia, né? Quando eu cheguei aqui, eu queria pintar, sei lá, dar uma olhada na fachada que estava deteriorada do incêndio e não sabia nem se tinha cor aquilo, né? O Davi Libeskind, que naquela ocasião ele não queria saber de dizer que era autor desse projeto, porque tinham descaracterizado todo o projeto durante a construção. Para ele foi muito importante na hora que tiraram todos aqueles caixotes do corredor, né, aquelas lojas, tudo, né? Quando o último a sair foi a lanchonete, que a Vilma fez questão que ele desse a primeira marretada, né, para derrubar. Entendeu? Ele veio com 70 e tantos anos, pegou a marreta e mandou ver. E depois foi vindo pouco a pouco toda uma reforma do exterior, até que em 2005 o conjunto foi tombado pelo patrimônio histórico. É importante que quem faça o projeto pense primeiro no entorno, como é que ele vai se ligar com o entorno. Nós começamos a criar um espaço cultural e social, de eventos sociais, de manifestações de toda a ordem.
que se mantém até hoje, com exposições periódicas em todos os níveis. Para recuperar isso como comércio, como está hoje, demorou uns 20 anos, ponto a ponto, conversando, dando normas, criando um espaço de discussão para cada lojista e conseguimos então recuperar isso como espaço comercial. Algumas coisas lá do terraço foram muito modificadas e se perdeu aquele jardim que seria todo inteiro, porque o Tijoux construiu embaixo onde tem a academia Biorritmo hoje. Eles nos chamaram para pensar um pouco nesse espaço do segundo terraço, que era uma situação muito engraçada, porque era um monte de pingalinhas ligando os espaços, mas uma coisa assim de restos de vasos, de plantas, muito sem nenhum caráter, assim, uma coisa completamente abandonada mesmo. É um espaço de convívio porque tem muito essa coisa da hora do almoço. As pessoas vêm para conversar, vêm namorar, vêm bater papo. Então a ideia era um lugar para as pessoas se encontrarem, passearem. E como o Conjunto Nacional tem essa característica da calçada se fundir com o piso interno e trazer as pessoas para dentro, ele foi pensado como um contínuo assim também. Então, um lugar em que você está passando na Paulista, você pode subir com um livro e sentar e usufruir desse espaço. É uma praça público-privada, vamos dizer assim. Tem funcionado bem, eles são muito atentos, tem uma equipe que está sempre cuidando da manutenção do jardim. É um trabalho de, às vezes, de pequenos detalhes que você vai ver o conjunto das realizações só depois de alguns anos. Tal. O Conjunto Nacional hoje é referência no livro de arquitetura como um modelo da arquitetura dos anos 50 no Brasil, que começou com o Niemeyer, evidentemente, no Ibirapuera. Se você olha as colunas, tem alguma coisa do Niemeyer. Tem uma base modernista esse projeto, né? Só que dificilmente hoje nós temos um empreendimento da generosidade de espaço, né? Aqui houve esse equilíbrio que eu acho maravilhoso, né? Que você tem esse terraço onde nós estamos, que é um luxo, né? Na Avenida Paulista você tem uma praça também nesse nível. Foi realmente o primeiro edifício comercial da Avenida Paulista. Havia a ideia de se fazer um hotel aqui. A rampa era para os carros estacionarem aqui em cima, carros muito menores do que hoje, podiam subir a rampa. Quando eu cheguei aqui, tinha um posto de gasolina aqui embaixo. Isso aqui foi construído por um homem que era visionário, José Tijoux, que ele era um hoteleiro, ele queria fazer uma grande rede de hotéis. Aliás, ele construiu essa rede de hotéis e o Tijoux disse que queria transformar a Paulista na Quinta Avenida de Nova York. Vamos pensar isso nos anos 50, era uma ousadia, né? Aqui só tinha os casarões. Acontece que Augusta era a rua de comércio da cidade. Então eles criaram isso aqui, que é o primeiro shopping center da América Latina. A ideia dele, quando ele chamou o Davi Libeskind, o arquiteto, ele pediu para construir um edifício multiuso, 6 torres de apart-hotel. A prefeitura não aprovou, dizendo que não era permitido construir hotéis na Avenida Paulista. Modificou todo o projeto, uma torre para pequenos escritórios, o outro para grandes escritórios.
e manteve uma torre residencial. Ele antecipou praticamente, assim, de 7 a 8 anos, o surgimento do primeiro shopping center em São Paulo, que foi Iguatemi, inaugurado em 1966. E ainda falava, todos esses fazendeiros, esses empresários vão me agradecer porque eu vou valorizar o metro quadrado na Avenida Paulista. E de fato foi o que aconteceu. Quando eu voltei do exterior em 73, eu achei que tinha uma oportunidade interessante, porque o movimento do Conjunto Nacional era enorme para a época. Tinha um fluxo de pessoas, era um grande centro. E eu vi uma oportunidade de financiar o meu programa de doutoramento que eu tinha intenção de fazer. E aí planejei montar um quiosque, fui falar com o Tijurs, ele concordou que eu montasse um pequeno quiosque lá no centro do Conjunto Nacional, e assim começou a história do Viena. A gente vendia sanduíches, vendia salgadinhos, vendia café, vendia suco, tudo que pudesse atender aquela demanda. Era uma improvisação total. Eu trabalhava no quiosque, nós preparávamos a comida na casa da minha mãe. Eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, dava uma descansadinha no apartamento da minha mãe durante o dia. Foi uma vida muito intensa, um convívio durante alguns anos muito intenso com o Conjunto Nacional. Então isso tem uma história com a evolução de São Paulo. Logicamente, o projeto era muito avançado para a Paulista daquela época. Eu acho que isso começou a se igualar dos anos 90 para cá, quando toda a força dos bancos, né? Porque aqui era tudo banco, né? Era o centro financeiro, né? Os apartamentos são grandes, 200 e tantos metros quadrados, tem uma vista maravilhosa, porque na época não havia prédio, então se morar no Conjunto Nacional era ter a cidade a seus pés, né, praticamente. Se via tudo. Até hoje, do terraço, se vê o Pico do Jaraguá, para ter uma ideia como seria assim todos esses edifícios hoje, né? Dos andares mais altos dá para ver até a represa de Guarapiranga. A Paulista ainda naquela época tinha os casarões do pessoal do café e famílias antigas brasileiras, e a gente tinha o bonde que passava aqui. Nós tínhamos todos os ipês amarelos aqui no meio da Paulista, era tudo muito bonito. É a minha vida, porque eu moro aqui, vivo do que acontece tudo em volta. Aqui no prédio, por exemplo, eu tenho muitos amigos. Eu frequento muito. Tem tudo aqui. É muito cômodo. Para mim, para uma pessoa sozinha, é muito bom morar aqui, porque você tem todos os serviços às suas mãos e tudo isso. Nós tínhamos o fazano aqui embaixo, as mesinhas fora na calçada, era muito agradável. O grande espaço de ocupação do conjunto, que era imenso, era o fazano, que era um centro, todo mundo frequentava, as pessoas iam tomar chá, passar a tarde. Imagine, você sentava no terraço externo do Conjunto Nacional, voltado para a Avenida Paulista, e tomava um chá. Passavam os bondes, era um cenário muito, muito bonito, diferente do que é hoje, né? Vir para a Avenida Paulista já era um programa a ser considerado chique, né? Elegante, etc. Vir ao restaurante Fazano, então, era muito mais importante, era uma coisa que as pessoas se programavam para fazer isso. Todo sábado à noite, depois da apresentação no Teatro Record, o artista viria para cá. Ele se apresentava durante um jantar música. Então teve nomes importantes. Nat King Cole veio aqui, Marlene Dietrich se apresentou aqui quando ela veio, que ela se apresentou primeiro no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo e veio cantar no Fazano.
Em relação aos espaços culturais, eu acho que deve ser muito intensa, porque você tem, né, desce e você tem embaixo da sua casa eventos culturais, quer dizer, mostra de cinema, né? Você tem eventos que eu me desloco algumas dezenas de quilômetros para ir ver. As pessoas descem alguns metros, né? A Livraria Cultura, ela sempre esteve muito ligada ao Conjunto Nacional. No tempo ainda da dona Eva, mãe do Pedro Herz, era a única Livraria Cultura que tinha aqui. Hoje, eles ocupam metade do orçador de escritórios e você não precisa falar do que é a Livraria Cultura. É um marco na cidade de São Paulo, inegavelmente, sabe, tentando manter isto na medida do possível. Trouxe para o Conjunto Nacional um atrativo ainda maior que definitivamente caracterizou como espaço cultural, de eventos, tem o teatro, Eva, o cinema, quer dizer, você tem uma vida cultural dentro do Conjunto Nacional que eu acho muito importante. Minha mãe sempre achava que a livraria devia ter um local, um lugar apropriado onde os autores, de repente, não só assinassem o livro, mas de repente pudessem discutir com seus leitores ou os interessados alguma coisa do trabalho dele. Em abril de 1969, nós começamos aqui neste prédio. Nós estávamos espalhados em 4 lojas. Aí surgiu a oportunidade de fazer a livraria aqui onde era o cinema, o antigo Cine Astor. No início nós viemos para cá, mudamos tudo aqui para dentro, mas não entregamos as outras unidades. Falei, vamos aguardar um pouco para ver como é que isso aqui anda, que é uma coisa grande. 4.300 metros quadrados de área, e mantivemos as outras. Pouco tempo depois, como livro a gente sempre falta lugar para pô-los, a gente começou a usar as outras lojas. Hoje estão todas abertas, as 4 antigas, mais essa, então estão todas funcionando normalmente com a gente. A grande mudança, no meu entender, foi com o metrô. Pessoas que não tinham acesso à Paulista passaram a ter de uma forma que o metrô propicia. Então as pessoas vinham aos cinemas da região, etc. Então tudo mudou muito com o metrô. A cidade cresce, as pessoas mudam, o público muda, os modismos aparecem. Enfim, é assim mesmo, é dinâmico. As ocupações serão cada vez mais voltadas para a origem dos espaços. Quer dizer, ao invés de muitas compartimentações, você vai ter grandes áreas de ocupação. Espero que elas estejam voltadas para questões sociais, para as questões culturais, para as questões da cidade, para manifestações, etc. As questões comerciais das torres, eu acho que elas deverão permanecer, porém um pouco mais conscientes do que elas significam como consumos de energia, de água, enfim. Eu acho que a ocupação vai se rever sobre ela mesma e vai se rever, espero, para melhor. Os grandes prédios bem construídos, como é o caso do Conjunto Nacional, eles sofrem permanentemente mudanças, eles são recuperados, porque são espaços nobres, bem construídos. Eu acho que a Paulista, diferentemente do centro da cidade, não vai ser abandonado, porque é o centro da cidade, né? Hoje o centro de São Paulo é a Avenida Paulista. E eu penso que o conjunto, ao longo do tempo, vai sofrendo modificações, porque
os negócios sofrem modificações e acho que cada vez mais ele vai ficar voltado para serviço. Acho que ele pode continuar sendo esse vovozão da Paulista e até de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, ele tinha 30 anos e ele estava muito deteriorado. Hoje ele tem 60 e está melhor do que eu encontrei aos 30. Espero que daqui a 30 ele seja melhor do que hoje, né? Na medida em que as pessoas se envolverem com essa emoção com ele. Eu acho que ele é um espaço que provoca essa emoção. Você vê que não tem nenhuma marca lá fora. Nunca teve um letreiro escrito Conjunto Nacional. E eu brinco, se vier um japonês para lá no aeroporto de Cumbica e tem um cartãozinho escrito Conjunto Nacional, qualquer taxista vai trazer ele aqui.